Não é à toa que vivemos dias de um caos teológico tão grande. Não é por acaso que vemos uma proliferação tremenda de aberrações doutrinárias. Princípios bíblicos básicos estão sendo deixados de lado, estão sendo desprezados, deliberadamente rejeitados. E ninguém despreza um princípio bíblico básico sem colher consequências graves por tamanho ato. Se você edifica um prédio sobre uma base falhada, a tendência é que ele venha abaixo. Aquela fissura que está ali, que ninguém está vendo, silenciosamente vai se expandindo, de modo que mais cedo ou mais tarde o edifício caia. Assim é com a vida espiritual, assim é com o engano espiritual, que também pode ser comparado a uma bola de neve. Começa pequenininha, daqui a pouco está enorme. Esmaga a pessoa e quem estiver à volta dela. Porque o grande problema do engodo é que ninguém cai nele sozinho. Temos a tendência de passarmos adiante aquilo que aprendemos, com a melhor das intenções. Só que quando se trata de um engodo, torna-se algo perigosíssimo. Perigosíssimo. Como disse o Senhor Jesus, quando um cego guia outro cego, ambos caem na cova. Ambos caem na cova. Então, nesse vídeo, eu quero falar sobre um desses muitos princípios bíblicos básicos que estão sendo jogados para escanteio, o dispensacionalismo. Vamos falar sobre dispensações. É preciso que você saiba que Deus, ele tem um programa, ele criou um programa para a história humana na Terra, com começo, meio e fim. Repito, é um programa para a história humana na Terra, um plano. E que esse plano é dividido em diferentes etapas, diferentes fases, e que cada uma dessas fases é regida por uma lei, uma legislação espiritual própria. Então, cada uma dessas fases do plano de Deus é uma dispensação. Dispensação vem do grego oikonomá, que por sua vez é a soma de duas palavrinhas, oikos, que é igual a casa, nomos, que é lei, administração, norma. Juntou as duas, oikonomá, que transliterada para o latim é oikonomia, dispensação. Ou seja, a lei, a norma, a administração de uma casa. Toda casa tem uma norma, tem uma administração. Todo lar, toda família não tem as suas regras. Hora de dormir, hora de acordar, hora do almoço, obrigações diárias. Por mais liberal que seja um lar, existem regras mínimas ali presentes. Então, no dispensacionalismo, o que nós fazemos é pegar esse conceito e trazer para o panorama bíblico. Porque é a própria palavra de Deus que nos fornece pleno embasamento a assim entendermos, a assim contextualizarmos ela. As leis espirituais já estão consolidadas, já estão constituídas. Não há nada que possamos fazer para modificá-las. São como as leis físicas. Não vemos, mas somos totalmente limitados por elas. Se você pegar uma pedra de gelo e puser debaixo do sol, ela vai virar água em estado líquido. Goste você ou não, queira você ou não. E se você pegar essa mesma água em estado líquido e esquecer no fogo, em ebulição, ela vai virar vapor. Não tem como você impedir isso. É uma lei física. E assim são as leis espirituais. O que fazemos ou deixamos de fazer do ponto de vista espiritual possui implicações diretas sobre essas leis. E cada etapa, cada fase da vida humana na Terra possui as suas próprias leis, possui a sua própria legislação espiritual, que são as regras da casa. Então você tem diferentes dispensações. A Bíblia nos exorta a compreendermos dessa forma. Ela nos exorta a fazermos essa divisão nas Escrituras. Isso é extremamente necessário. Seria ideal que todo crente tivesse uma noção sobre esse assunto. Não precisa ser especialista, até porque nem eu sou especialista em nada aqui, mas uma noção mínima é necessária. Pelo menos todo crente tinha que saber que vivemos numa época cujas leis espirituais são bem diferentes da última dispensação e bem diferentes da próxima.
Pelo menos isso a gente tem que entender. Já é 50% do caminho. Seria ideal que todo crente conseguisse identificar qual a legislação vigente sobre cada um dos 66 livros. Seria ideal. Mas não é o que acontece. Infelizmente não é o que ocorre. Por quê? É um princípio que vem sendo desprezado. E esse desprezo acaba promovendo esse mundo de confusões que temos visto. Esse mundo de bizarrices que temos visto. Cada uma dessas dispensações, portanto, como eu já disse, tem a sua própria legislação. O que não impede, contudo, que elas conversem entre si, que elas possam confluir. O que não impede que elementos, itens, se repitam entre elas. Você pode ter elementos e itens que se repitam entre elas. Eu comparo a uma galeria de artes de um mesmo artista. Pensa numa galeria de artes de um mesmo artista. Diferentes quadros, diferentes desenhos, diferentes pinturas, mas o mesmo estilo, os mesmos materiais. De modo que você consiga deduzir que todos foram produzidos pelo mesmo artista sem a necessidade de verificar a assinatura embaixo do quadro. Sem essa necessidade, você consegue deduzir que foram produzidos pela mesma pessoa por causa do estilo, por causa do material que é o mesmo. Assim são as dispensações. Eu não quero aprofundar nesse vídeo esse tema. Não quero. Vou deixar isso para vídeos posteriores. Eu só quero dar uma pincelada para lançar algumas nuances. O necessário para que você que está do outro lado da tela se convença, e a gente vai ver isso num único versículo, tá? Um único versículo. 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então temos que manejar bem a palavra da verdade. Aí você me pergunta, mas onde que nós vemos uma exortação a entendermos a Escritura, a entendermos esse panorama de Deus, esse programa de Deus, de forma dividida? Onde que a gente vê isso nesse versículo? De fato, da maneira como foi traduzido aqui, não podemos ver. Não podemos ver. Porque está mandando manejar a palavra, né? O versículo aqui está dizendo para a gente manejar a palavra. Só que no original não é isso que está escrito. Não é isso. Não é segredo para ninguém como eu gosto da ACF, como eu gosto dessa tradução. Não é segredo para ninguém. Mas isso foi um furo da ACF. Foi um furo. E eu preciso dizer, não é só um erro dela não, tá? A maioria das Bíblias por aí traduzem 2 Timóteo 2,15 como que maneja bem a palavra da verdade. A maioria. Não sei a razão disso, mas eu farejo uma certa tendenciosidade no ar. Me parece uma tradução tendenciosa por medo de repente favorecer uma teologia um segmento teológico que não seja o mesmo dos tradutores. Tá com cara de ser isso. Tá com cara de ser isso. Manejar dá vazão a muita coisa. Manejar dá vazão a muita coisa. Se eu pego um texto que está escrito pegue uma bola e faça embaixadinhas com ela, e traduzo como pegue uma bola e maneje-a, pegue uma bola e maneje-a, eu vou estar relativizando uma ação que no texto original está muito bem definida.
está muito específica. Está dizendo ali que eu tenho que fazer embaixadinhas com a bola. Agora, se eu ponho que eu tenho que manejar a bola, eu estou relativizando. Porque uma bola pode ser manejada de muitas formas. Você pode manejar uma bola de muitas formas. Você pode quicar, né, quicar ela no chão igual um jogador de basquete. Você pode dar uma bicuda e isolar ela para longe. Você pode fazer um arremesso com ela. Muitas formas de manejar uma bola. Se no texto está dizendo assim, pegue uma faca e faça um corte, e eu traduzo como pegue uma faca e maneja, também estou relativizando, porque você com uma faca pode fazer um furo, pode fazer um corte, você pode arremessar uma faca, você pode pegar o cabo da faca e dar uma batida em alguma coisa, você pode pegar uma faca simplesmente e usá-la para passar manteiga no pão. Então, pera lá, se no texto está dizendo que eu tenho que pegar uma faca e fazer um corte, como que eu vou traduzir maneje a faca? Que parada é essa? Não, aí eu vou estar sendo tendencioso. Por alguma razão, eu não estou querendo traduzir aquilo que está muito bem definido, aquilo que está específico no texto. Então, quando a gente pega 2 Timóteo 2,15 no original e lê, temos uma surpresa. Temos uma surpresa, porque esse manejar tem destino, esse manejar tem nome e endereço. Espera lá, que negócio é esse? Na King James Fiel, 2 Timóteo 2,15 está assim: procura apresentar-te aprovado a Deus como obreiro que não tens que se envergonhar, íntegro repartidor da palavra de Deus. Íntegro repartidor da palavra de Deus. Lembrando que a King James Fiel é uma tradução da King James 1611. Tá? Então aqui é a King James 1611. Íntegro repartidor da palavra de Deus. Não está mandando manejar, está dizendo para repartir a palavra de Deus. Repartir a palavra de Deus. Agora o interessante é o seguinte, a ACF é Almeida Corrigida Fiel. Esse fiel significa que ela é fiel aqui. A tradução original de João Ferreira de Almeida. Então a ACF ela é fiel à tradução original de João Ferreira de Almeida. Só que quando a gente pega a Almeida 1681, é a primeira Almeida 1681, 2 Timóteo 2,15 está dizendo o seguinte: procura com diligência de a Deus aprovado te apresentares como obreiro que não tem de que envergonhar, que bem corta a palavra da verdade. Que bem corta a palavra da verdade. Almeida 1681, que bem corta a palavra da verdade, está mandando cortar. Está mandando cortar a palavra da verdade, ser íntegro repartidor da palavra da verdade. Quer dizer, não foi fiel nem a Almeida. A ACF aqui não foi fiel nem a Almeida. Isso aqui não se trata de uma modernização do vocabulário. Não se trata disso. Não é uma modernização do vocabulário. Ah, não, porque realmente o português, a língua portuguesa de 1681 era outra, né? Era praticamente um outro idioma. O português de 1681 era muito diferente do atual. Mas isso aqui não é uma modernização, não é uma atualização do vocabulário. Ele trocou realmente, eles puseram uma palavra com um sentido completamente diferente. Cortar e manejar são coisas bem diferentes. Bem diferentes. Se eu pego uma faca e faço um corte no dedo, eu não vou dizer que eu manejei o meu dedo. Alguém diz, eu manejei o meu dedo? Não, eu cortei o meu dedo. Então são coisas bem diferentes. Isso não é atualização de vocabulário. É você trocar uma palavra por outra com outro sentido. É outro verbo. Pera lá, é outro verbo. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. Eles mudaram, modificaram o texto original no qual eles se basearam. Almeida 1681. Aí,
Para matar a questão, para sepultar, para enterrar a questão, eu vou agora na LTT, Bíblia Literal do Texto Tradicional, da editora E Fundamentos. E em 2 Timóteo 2,15, na LTT, em 2 Timóteo 2,15, na LTT, diz o seguinte: estuda, empenha-te para aprovado apresentar a ti mesmo a Deus, como um trabalhador que não tem de que se envergonhar, retamente fazendo o corte e dividindo a palavra de a verdade. Retamente fazendo o corte e dividindo a palavra. Retamente fazendo o corte e dividindo a palavra. Retamente fazendo o corte e dividindo a palavra. Se ele parasse só no retamente fazendo o corte, para mim seria o bastante. Para mim já seria mais do que o suficiente. Só no retamente fazendo o corte, para mim já seria mais do que o suficiente. Mas como não se bastasse isso, o texto reforça. O texto vem e apresenta um reforço logo em seguida. Retamente fazendo o corte e dividindo a palavra. Essa Bíblia aqui, gente, quem ainda não conhece o canal, eu já falei bastante sobre ela. Essa Bíblia, ela faz uma tradução ao pé da letra, tradução literal do grego. Retamente fazendo o corte e dividindo a palavra. Então, a impressão que eu tenho é que o Almeida, em 1681, ele sintetizou, né? Ele sintetizou falando, escrevendo bem corta a palavra da verdade. E a King James 1611 também sintetizou como íntegro repartidor. Então você tem Almeida falando de cortar a palavra, King James falando sobre ser íntegro repartidor. Parece que cada um, à sua maneira, sintetizou aquilo, o que o texto original fala de forma repetida no mesmo versículo, fazendo corte e dividindo a palavra. Portanto, temos, sim, de manejar a palavra, mas como que a gente deve manejar a palavra? A própria Bíblia diz, fazendo corte, dividindo. Era isso que eu queria dizer por hora sobre esse assunto.